Meus irmãos queridos, o nosso Palavra por Palavra de hoje, 22 de janeiro, quer nos ajudar de novo a fazermos um encontro na grande comunhão da Igreja com a Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É esta palavra que a Igreja vai nos dando um pouquinho de cada dia e que lendo, relendo, meditando, contemplando, deixando que ela crie raízes no nosso mais profundo do ser, é essa palavra que vai modelando, vai dando o norte para a nossa existência. E este nosso encontro do Palavra por Palavra, ele tem esse objetivo, ajudar com que as pessoas se encantem sempre e cada vez mais com esta palavra que é humana, porque foi escrita por pessoas, mas que é o próprio Deus que fala conosco. Nós continuamos o Evangelho de Marcos, ainda estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos do versículo 22 ao 30. Sábado nós fizemos a leitura do 3 até o versículo 21. Agora vamos mais um trechinho deste capítulo 3, estamos no início do Evangelho de Marcos. E é um episódio interessante porque lá no sábado, quando nós rezávamos, a família de Jesus ou os parentes de Jesus, para usar a palavra mais certa, eles diziam que Jesus estava fora de si, não estava bem da cabeça, pelo jeito como ele estava vivendo, como ele estava conduzindo, o que ele estava realizando. Hoje, nesse trecho de 3, 22 a 30 de Marcos, são os escribas, são aqueles que tinham na ponta da língua, sabiam de cor a lei. E são eles que vêm de longe, eles vêm de Jerusalém, e eu até anotei aqui no meu bilhetinho que é mais ou menos uns 150 quilômetros que esses doutores fazem de Jerusalém até Cafarnaum para vigiar Jesus no que ele estava ensinando, como ele estava ensinando, o que ele estava ensinando. E por eles terem fechado dentro de um esquema a imagem de Deus, terem emoldurado aquela imagem a tal ponto que mais era um Deus ao seu modo, ao modo deles, do que o Deus vivo e verdadeiro, um Deus vingativo, um Deus que castigava, um Deus que, por causa das limitações e da fragilidade humana, excluía, tornava as pessoas impuras. Isso era o que eles ensinavam, porque eles tinham estudado tanto, meditado tanto, refletido tanto sobre a lei, que eles achavam resposta para tudo e acabavam esquecendo que Deus sempre vai além. Deus é sempre além. Ele não cabe dentro dos esquemas pequenos que os seres humanos vão montando, vão organizando. E claro que quem viesse com alguma coisa que saísse um pouquinho fora daquele esquema de sabe Deus quantos séculos que estava preparado, organizado, emoldurado, vamos usar essa palavra, eles iriam condenar. É lógico, não seria diferente. E nessa parte do Evangelho de Marcos, então, eles, ao acusarem que o que Jesus faz, os milagres, as curas, os sinais que vão acontecendo, ao invés deles entenderem como a chegada do Messias, a realização das promessas, a presença do reino, eles vão entender que Jesus está agindo pela força do mal. Eles vão falar de Belzebu. Belzebu era um ídolo de um povo de Ecrom. É um dos ídolos antigos.
E eles acham que tudo que Jesus faz é pelo mal. Veja, as pessoas autossuficientes, arrogantes, elas não conseguem perceber nem se alegrar com a força de Deus agindo em prol das pessoas, do bem das pessoas. E então, para rebater essa acusação, Jesus usa algumas comparações aqui nesse trecho. E usa parábolas, diz o texto. A primeira, ele fala da família dividida, depois ele vai falar do reino dividido, que essas duas realidades se dividem e se destroem. Uma família dividida, que nós sabemos como é difícil isso, qual é a força que vai ter? Uma comunidade que está dividida, como é que ela vai se manter? Cada um para um pedaço, para um lado, para outro, para outro, para outro, para outro. Não é verdade? Então a força está em permanecer unidos, juntos. E a segunda, o segundo pensamento, diferente desses, ou então a terceira comparação, ele vai dizer que um homem forte só pode ser roubado se alguém mais forte entrar na casa ou amarrar. E aí pode então fazer o roubo. Esse homem forte é o demônio, é o mal, é o maligno. E o mais forte, se nós lembramos da palavra de João Batista, ele é mais forte do que eu. Ele existe antes de mim, lá do Evangelho de João. Então, esse mais forte é Jesus. E esse amarrar, esse prender, é a vitória de Jesus sobre o mal, libertando as pessoas. As pessoas agora, elas têm capacidade de se tornarem puras. Não é mais a lei que domina, mas sim é a graça e a misericórdia do Senhor. Só que quem entende, e aqui vem a última parte do texto, quem entende que Jesus age pelo mal, nega a ação de Deus. E esse negar a ação misericordiosa da graça de Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Eu estava aqui nas minhas reflexões, uma pessoa que tapa os olhos para enxergar, ela não vai enxergar, ou fecha a boca, não vai poder falar, nem poder comer, não é verdade? Então, aquela pessoa que não quer ver Deus agindo, essa pessoa está pecando contra o Espírito Santo. Não é uma palavra contra o Espírito Santo, mas é não acreditar que Deus pode, que Deus tem capacidade de perdoar, que Ele perdoa sempre. O perdão é sempre, é contínuo. Mas aqueles doutores da lei, aqueles mestres, aqueles que sabiam a lei de cor, eles começam a olhar para Jesus e, ao invés de entender que era Deus agindo, eles entendem que é o mal agindo. E quem diz que Jesus age pela força do mal está negando, né? Então eu gosto muito de pensar, e até eu escrevi aqui, não é? Esse Deus que ele mostrava em suas palavras e ações diferia tanto do Deus que os doutores da lei haviam emoldurado na sua estreita teologia, que com certeza eles iriam entender que o que Jesus estava fazendo era mal, era malefício e não benefício. Então, blasfemar contra o Espírito Santo significa atribuir a Satanás algo que é obra de Deus, condenar como mal algo que é bom, transformar em maldição algo que é bênção. Blasfemar significa recusar o Espírito Santo de Deus
em sua capacidade de restaurar o que está quebrado, curar o que está doente, acolher quem está sem norte. Ou, no nosso linguajar simples, é criar obstáculo para o bem, é demonizar as manifestações do sagrado que não conseguimos compreender, é criticar a capacidade de perdoar que nem sempre conseguimos ter. E olhe que às vezes nós continuamos a pecar contra o Espírito Santo. Não é aquela, né, o Espírito Santo isso, e solta um palavrão. Não é tanto por aí. Mas o pecar contra o Espírito Santo é quando nós não usufruímos da capacidade que ele nos dá, dos dons que ele nos confere, principalmente da capacidade de reconhecer que Jesus é o Senhor. E também, às vezes, quando nós colocamos naquelas nossas mentalidades toscas, isso também é pecar contra o Espírito Santo, não aceitando que o outro, a outra pense diferente. Quantas vezes que aqui mesmo nas redes sociais se queima pessoas religiosas, pessoas públicas. Basta ver as barbaridades que certas pessoas que se dizem mais católicas do que o próprio Papa chegam ao ponto de questionar, de condenar, de massacrar, de dar nomes, né, de se atribuir, de confundir, de misturar cada coisa que não tem cabimento, não é verdade? Basta pensarmos o que fazem com o padre Júlio Lancelotti. Isso tudo é pecado contra o Espírito Santo, porque tanto o Papa quanto o padre Júlio estão fazendo o bem, estão agindo em nome do bem. Se tem limites, os dois sempre disseram: sou pecador. Se eu tenho limites, sou pecador. Isso não faz diferença, porque a condição de pecadores que Deus ama é de todos nós. Deus sempre vai amar e sempre vai perdoar. Então, vamos acreditar mais uma vez, minha gente, vamos ter prudência, vamos ter sensibilidade no olhar, deixando que Deus haja e não impedindo, não atrapalhando a ação ou agir de Deus. Veja, repito e termino. A soberba e a autossuficiência são o grande pecado contra o Espírito Santo, pois o Espírito Santo de Deus é amor, perdão e comunhão. Então vamos, na força do Espírito, reconhecer que Jesus é o Senhor e, na força do Espírito, reconhecendo que Jesus é o Senhor, vamos viver conforme Ele nos ensinou, sendo instrumentos do bem e não empecilhos. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.